A palavra de Deus nos fala mais uma vez, sempre atento, sempre com desejo de conhecer a verdade. Se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela alimenta. Enquanto Cassiano conduzia e preparava esse momento com a canção, suplicando o Espírito Santo, eu já ia pedindo para que Deus me alimentasse com a palavra dele. Como nós necessitamos, como nós precisamos, como o Padre Jonas sempre nos ensinou, a gastar tempo com a palavra. E a palavra, ela começa: se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas do alto. Quando que aconteceu essa ressurreição para nós? No nosso batismo. Que graça recebermos o batismo, o sacramento do batismo. Ali, a doutrina da igreja, o catecismo da igreja, os grandes mestres de vida espirituais, traz esse lindo ensinamento, que no batismo, pela graça do sacramento do batismo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Até o gesto, antigamente, o batismo acontecia por imersão. Esse mergulhar nas águas era morrer na morte de Cristo. E quando você surgia, você levantava e saía da água, é como vivesse essa ressurreição. Então, nós ressuscitamos. Você pode bater no seu peito e dizer: eu ressuscitei com Cristo. Na morte do Cristo eu participei. Eu fui sepultado. Morri para uma vida velha, para uma vida antiga de pecado. E essa ressurreição, e nós estamos vivendo ainda o tempo pascal. A ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Nós somos chamados para viver essa vida nova com Cristo. Por isso a palavra é clara. São Paulo, ele nos exorta: buscai as coisas do alto. O que significa isso? Lá no batismo nós recebemos essa vida nova já, pela graça santificante. A Paula disse, o catequista, né? Mas é o que move o meu coração. A gente precisa ensinar as verdades que liberta, que nos leva ao crescimento espiritual, uma vida de intimidade com Deus. Então lá nós recebemos já essa vida nova, pela graça de Deus que foi infundida em nós, foi um presente. E só pôde acontecer isso porque Jesus veio, se fez carne, ele viveu toda a paixão, ele morreu e ele ressuscitou. E enviou a nós o seu Espírito, o Espírito que o Cassiano, de maneira muito ungida, já proclamou e suplicou para nós. Então, essa vida de Deus, aqueles que estão em estado de graça, possuem dentro dela. Olha que maravilha, nós recebemos o próprio Deus, essa vida nova, somente por isso nos tornamos capazes de Deus, diz o catecismo. Ou seja, podemos agora buscar as coisas do alto. Que coisas são essas? O que é buscar as coisas do alto? É viver aqui na terra, alimentando essa vida espiritual, essa vida de Deus em mim, que está em você. Mas será que tem Deus dentro de nós? Nós sentimos muitas vezes uma fraqueza diante da prova, diante do sofrimento. Muitas vezes nós vacilamos,
Aí a nossa humanidade enfraquecida pelo pecado. Mas creia, Deus habita em nós. A Santíssima Trindade, ela veio morar em cada um de nós através do batismo, pela graça santificante, a inabitação trinitária. Ou seja, a Santíssima Trindade fez morada em cada um de nós. Então, mesmo sendo fraco, e é por isso que São Paulo fala em Colossenses, em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. É a vida de Deus em mim que impulsiona a buscar as coisas do alto, ou seja, a viver a própria vida divina, enquanto estivermos aqui, esse tempo. A Paula trouxe, já agora no início, o padre que faleceu, salesiano, Padre Mário Bonatti. Então, ele cumpriu a missão, a meta dele. Por quê? Porque havia a vida de Deus nele. Ele suportou as provas, e todos nós somos chamados a viver esta vida da graça, e morrendo para o pecado. Buscar as coisas do alto significa você alimentar essa vida nova dentro de você, a vida espiritual. Não se esqueça, nós estamos no mundo, nós estamos na terra, mas o próprio São Paulo disse, pois morrestes e vossa vida está escondida com Cristo. Buscai as coisas do alto, não do que é da terra. Ou seja, afeiçoai as coisas do alto, apegai as coisas do reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais será dado por acréscimo. Esse tudo é tudo, dizia o nosso padre Jonas. Tudo quer dizer tudo. Creia, a sua parte é buscar viver a vida de Deus dentro de você. O que é santidade? É permitir que o Espírito Santo vai fazendo crescer Jesus dentro de nós. Ser santo é ser outro Cristo. Isso é buscar as coisas do alto, é viver a própria vida de Jesus. E como eu posso fazer isso? Alimentando a minha alma através da oração. Então, por mais difícil que esteja a tua vida, por maior que seja o seu sofrimento, e todos nós passamos por sofrimentos aqui, todos nós passamos por tentação, sofremos tentação da carne, sofremos as ciladas do demônio, os apetites próprios da nossa carne, o próprio mundo, esses três inimigos da nossa alma. Todos nós somos atacados todos os dias, passamos por sofrimento, por doenças, pelas misérias próprias, a nossa humanidade ferida pelo pecado. Em todos nós existe uma luta. É por isso que nós precisamos ter vida de oração. Gente, quando a gente fala vida de oração, não são palavras belas, palavras lindas, não. Vida de oração é você se colocar na presença de Deus. Primeiro, crendo que Deus está dentro de você. E uma vez que Deus está em mim, eu preciso estar em Deus. Isso se chama, os mestres de vida espiritual falam, o exercício da prática da presença de Deus. Você se colocar em todo momento na presença de Deus, na sua luta. Senhor, olha aqui, nas suas angústias. Há uns 3, 4 meses que a minha oração tem sido esta para Jesus. Eu tomo salmos, principalmente aqueles salmos que falam da angústia. E muitas vezes a minha oração é esse gemido. Eu falo, Senhor, a minha alma está angustiada. A minha alma, eu disse para ele esses dias, a minha alma está como sangrando, Senhor, diante do sofrimento da minha esposa, das suas dores, das suas lutas. A minha alma muitas vezes eu falo, Senhor, eu não tenho palavras agora, eu não consigo meditar, Senhor. Não tenho palavras para me expressar, mas eu expresso com a dor da minha alma. Isto é oração.
E isso alegra e agrada muito o coração de Deus. Ele envia as graças. Isso é colocar-se diante de Deus na sua verdade. E Santa Teresa d'Ávila fala que humildade é andar na verdade. Eu não sou forte, eu sou fraco. Senhor, eu preciso da tua graça. Se o Senhor não me alimentar, muitas vezes pego a palavra de Deus para meditar, parece que eu não entendo nada que está ali na minha frente. Leio uma vez, leio duas e falo: Senhor, como eu sou miserável, me ajuda, Senhor. O Senhor que sonda a nossa alma, o nosso coração, o Senhor sabe como está aqui dentro. Quantas vezes vem o desânimo, uma dor tão grande, Senhor, que eu não sei nem dar nome a essa dor, a esse sentimento, mas o Senhor sonda a minha alma. O Senhor sabe o que cada um de nós estamos vivendo. Deus sabe o que você está passando hoje, meu irmão e minha irmã, e isso é o consolo. Quando eu lembro de que eu não estou sozinho nesse vale de lágrimas, que eu tenho um Deus, que eu tenho uma vida nova, então, e que eu posso buscar as coisas do alto, e que eu posso contar com o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, em auxílio da minha fraqueza. Isso é oração. É esta oração que o Senhor espera de cada um de nós. Quantas orações na Bíblia, no Evangelho, eu acho aquela oração, quando Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Lógico que Jesus sabia que ele queria ver, mas era preciso ele manifestar a necessidade dele. Manifeste hoje a tua necessidade, meu irmão e minha irmã. Derrama o teu coração de maneira simples, de maneira humilde, confiante, numa expectativa de que Deus escuta a nossa oração, que a nossa oração não é perdida. Aliás, diz os santos, quando parece que a nossa oração não atingiu o céu, foi aquela oração com dificuldade, Paulo, que foi uma oração com martírio, uma oração que foi duro, foi custosa para a gente fazer. É justamente essa oração que tem muita eficácia diante de Deus, porque Deus vê a nossa luta, e Ele derrama, e Ele consola com a verdade, Ele consola cada um de nós com a presença dEle, sentindo ou não sentindo a presença dEle. Mas a confiança, você pode buscar a vida, essas coisas do alto também pelos sacramentos. Eu sempre digo, e quando eu acordo, todos os dias de manhã ao acordar, eu já agradeço: meu Deus, obrigado pelo dom da vida, porque me criastes, obrigado porque me fez cristão, obrigado, Senhor, pela Eucaristia deste dia que eu vou me alimentar, obrigado, Senhor, pelo sacramento da confissão, que eu posso me reconciliar contigo, e que possa alcançar um aumento da graça santificante dentro de mim. Isso é alimentar a nossa vida, isso é buscar as coisas do alto, de maneira simples. Deus não está pedindo para nós grandes coisas, não, é uma entrega, é um abandono, é uma confiança, é uma alegria e uma gratidão, porque Deus nos deu os sacramentos, Deus nos deu a palavra de Deus é buscar as coisas do alto. Você pode estar perguntando, o que São Paulo quer dizer buscar as coisas do alto? Busca a palavra, como dizer, mesmo em meio ao sacrifício, lute contra os teus sentimentos, viva da fé, não dos sentimentos. Estou confessando a vocês, há um período já na minha vida de que, se eu não fazer um esforço, e se eu não tomar uma decisão para ir diante da palavra, eu não vou. Se eu esperar desejos, a minha vontade, se eu esperar, nossa, eu quero buscar a palavra,
eu não vou buscar, mas eu necessito. Então eu vou diante de Deus e pergunto a Deus: Senhor, o que queres de mim para o dia de hoje? Busca as coisas do alto, meu filho. É isso que Jesus está dizendo para mim hoje. Busca as coisas do alto, as coisas do mundo vai passar. As coisas materiais, elas vão se perder um dia, até a sua saúde vai um dia acabar. Quantas pessoas agora no hospital, num tratamento, ou mesmo na sua casa? Quantas pessoas caindo no desespero, sentindo uma solidão? Aliás, abre parênteses aqui, no sofrimento é solidão mesmo, mas é uma solidão junto de Jesus. Jesus é aquele que vai estar com você nesse tempo da dor. Então feche parênteses, confia de que Deus está sempre do seu lado. Então você que está sofrendo agora, escute essa palavra, busque as coisas do alto. Deus está contigo, Deus está comigo. É por isso que, e é só por isso que eu sou sustentado. É a palavra de Deus que me alimenta e me faz levantar todos os dias naquele horário, ir em oração, ir para a Santa Missa, ir para o trabalho, ir para as missões, ir para a capela adorar e rezar o rosário, sem nenhum gosto, meus irmãos. Mas eu sei que é ali que eu estou sendo trabalhado por Deus, e que Deus nunca vai me abandonar. Mesmo se eu cair em pecado, Ele vai me dar as mãos e vai me ajudar de novo para ir para o confessionário. Bendito seja Deus por isso. É essa palavra que Deus está dizendo e falando conosco: cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. O que Ele está dizendo? Não se apegue às coisas do mundo. Não deixe o seu coração se afeiçoar ao dinheiro, ao seu carro, à sua posição. Não deixe nem mesmo, deixa eu dizer, nem mesmo ao ministério que Deus me confiou da palavra, não é para eu me apegar. Diante da enfermidade da minha esposa, eu tive que cancelar só agora, em 15 dias, 2 missões, que eu mando até um abraço agora, para o povo lá de Arapongas, na festa da misericórdia, que eu não pude estar. A minha missão era estar junto com a minha esposa, e ficar do lado dela. Eu estava numa missão, semana retrasada, indo com Cassiano para Maringá, não pude ir também, porque estava minha esposa passando por a cirurgia, eu tinha que ficar com ela. A minha missão era ali, eu não posso estar apegado àquilo que eu faço, mas eu tenho que estar apegado à vontade de Deus. A vontade de Deus hoje é que eu passe por esta tribulação, e Ele me alimenta com a palavra dEle, Ele me fortalece a não desanimar, a não parar, a não murmurar, a não reclamar. Aliás, é nesse tempo que nós vamos tendo a oportunidade de praticar as virtudes. Praticar as virtudes é buscar as coisas do alto. Olha assim, esse ensinamento lindo desse grande doutor da igreja, São Francisco de Sales. Hoje também dia da doutora Santa Catarina de Sena, que pode também nos ensinar muitas coisas. Mas São Francisco de Sales disse: como deveríamos apreciar as pequenas virtudes que desabrocham aos pés da cruz, pois são regados pelo sangue do Filho de Deus. E aí ele coloca algumas virtudes aqui, que nós somos chamados a praticar. Isso é buscar as coisas do alto. Isso é se afeiçoar com as coisas do alto. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeira virtude que nós somos chamados a viver: a humildade. Os doutores da igreja, eles nos ensinam que a humildade é o fundamento de todas as outras virtudes. Significa, se não houver humildade em você, você não vai adquirir, você não vai praticar nenhuma outra virtude.
Eu só posso praticar a virtude da oração se Deus ver em mim a virtude da humildade, ou seja, de eu reconhecer que eu sou fraco, que eu não tenho nem mesmo desejo de estar com a palavra. Então eu peço, Senhor, me ajuda. Essa é a humildade, de reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus e ao mesmo tempo da grandeza e do poder de Deus. Então peça para Deus um coração humilde. E aliás, se você não tiver humildade, Deus não pode dar nem a graça para você. Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes, vai dizer a palavra de Deus. Em três versículos bíblicos, está lá em Provérbios 3:34, está na carta de Tiago, está também em 1 Pedro capítulo 5. Ela vai dizer a mesma coisa. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá a graça aos humildes. Então, se humilhe na presença de Deus hoje. Fale para Deus a tua verdade. Conte a Deus as tentações que você está enfrentando. Fala: Senhor, me ajuda, senão eu vou cair. Senhor, me dê a tua graça para eu rezar. Senhor, me ajuda a ir à missa, me ajuda a me confessar. Ajuda, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Isso é humildade. E isso nós podemos exercitar. E aí você vai estar buscando as coisas do alto, porque você está alimentando a tua vida. Essas virtudes é as próprias virtudes do Cristo, ou seja, é a vida de Cristo em mim. Eu vou vivendo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, diz São Paulo. A outra virtude que você pode trabalhar, segundo São Francisco de Sales, debaixo dessa cruz do Cristo, é a paciência. Como nós somos chamados todos os dias a praticar a paciência, é quando vem o sofrimento, essa virtude que vai resignar, que vai te tornar resignado diante da dor, seja o sofrimento moral, seja um sofrimento físico, seja para enfrentar uma doença, seja para enfrentar uma perseguição, é a paciência, ou seja, não reclamar. Senhor, eu te louvo, o Senhor está permitindo esta prova para a minha vida, então eu te agradeço, Senhor, é para o meu bem, é pela virtude da paciência. Olha que coisa, como é maravilhoso, como não é difícil chegar à santidade, não é difícil sem a graça, mas é assim, é na vida do dia a dia, é na sua casa, é na sua família, é cuidando das coisas que Deus hoje te oferece, é você entrando no seu trabalho e fazer aquele trabalho para a glória de Deus. Você na sua casa é lavar a louça sem reclamar, é fazer a comida oferecendo a Jesus, para agradar a Jesus, pronto, é oferecer o teu sofrimento. Uma outra virtude que o Senhor nos chama é a bondade, a viver, a praticar a bondade. Lembrando que a bondade é um atributo divino. O próprio Jesus vai dizer: só Deus é bom. Então como que eu vou ser bom? Deixando cada vez mais o Cristo viver dentro de mim. Quanto mais eu me aproximar de Jesus, quanto mais eu permitir que Cristo viva em mim, então eu vou poder exalar essa bondade para os meus irmãos. A minha presença, ela vai ser uma presença de bondade. A bondade é aquele que percebe o que o outro está necessitando naquele momento, e você oferece uma ajuda, simples que for. De repente é você encher a garrafa d'água do teu irmão que trabalha do seu lado. De repente é você oferecer um cafezinho, como a Paula hoje ofereceu aqui para nós. É coisa simples do dia a dia. A bondade divina, a bondade de Deus, quer dizer, Deus, Ele só pode nos dar coisas boas. Bondade é essa virtude, esse dom maravilhoso de Deus, esse atributo divino de querer o bem das pessoas. E Deus quer o bem de cada um de nós. E é por isso que Deus permite o sofrimento, porque através do sofrimento, ensinamento da grande doutora de hoje, de Santa Catarina de Sena, é através do sofrimento, ela diz assim, que são instrumentos de Deus para a nossa santificação. Olha que belo. Você também é chamado a crescer no suportar o próximo. Gente,
é difícil eu me suportar. Então, exige as pessoas suportar o Ricardo. Suporte as pessoas que estão do seu lado. Não reclame. Por mais difícil que seja a pessoa, ela é o melhor instrumento de Deus para o teu crescimento. Então, aproveite. É aquela pessoa que fala demais, cala-te, silencia, escute a pessoa. Suporte o sofrimento, suporte as mazelas do teu irmão, as misérias do teu irmão. Na família isso é um prato cheio, porque nós nos conhecemos. O meu filho me conhece, eu conheço a minha filha, minha esposa me conhece, eu conheço a minha esposa. É ali que nós devemos praticar essa virtude, a docilidade, que é a entrega total de si, como Maria. Ela só pôde entregar-se totalmente ao projeto de Deus, ser mãe de Deus, porque ela tinha essa docilidade. Docilidade. Peça para Deus essa graça, peça para Deus a graça da compaixão, essa virtude que nós precisamos viver entre nós cristãos. Muitas vezes eu vejo uma carência dessa compaixão no meio dos cristãos. Falta você se colocar no lugar do outro. Nós vamos julgando sem saber da causa. Como nós somos rápidos, Paula, para julgar as pessoas. Condenamos, achamos que somos deuses. Eu me coloco muitas vezes no lugar de Jesus. Eu quero não é justiça divina, eu sou justiceiro. Isso falta a compaixão de colocar-se no lugar do outro. E o sofrimento, eu bendito seja Deus pelo sofrimento, meus irmãos, porque vai ensinando a gente a ser mais compaixão e misericordioso com os outros. O sofrimento vai trabalhando a nossa alma de maneira maravilhosa, gente. Eu tenho louvado em meio às lágrimas, porque eu sou ser humano. Essa noite mesmo, era 3 horas da manhã, eu acordei com a minha esposa. E eu com sono, mas eu via que eu precisava estar ali, pelo menos em oração. Sem poder fazer nada por ela, mas eu pude rezar. Me coloquei no lugar dela. E só de pensar um pouquinho o que ela podia sofrer, a minha alma chorou. Sem poder demonstrar a ela. Se coloca no lugar do outro. Aproveite todas as situações que Deus vai lhe dar nesse dia, e Deus vai lhe dar situações e oportunidades. A divina providência vai te oferecer hoje oportunidade para você olhar aquele irmão sem aquele olhar de condenação, mas de compaixão. Você não sabe o que ele está vivendo, você não sabe as dificuldades, então se coloca, primeiro em silêncio. Quando der vontade de julgar, eu tenho feito esse exercício, porque a gente é muito miserável. Quando me vem algum pensamento, um juízo, que a palavra, a doutrina chama de juízo temerário. Quando vem algum juízo, eu começo, Senhor, abençoe esse meu irmão, rezar por ele. Você não sabe o que ele está vivendo, e por quê, e qual foi o motivo daquela atitude do teu irmão. Uma outra virtude que somos chamados a praticar, buscando as coisas do alto, é a simplicidade. E eu fui estudar um pouquinho mais sobre essa virtude. Eu gostei muito do ensinamento que traz simplicidade, é olhar com os olhos de Deus. Nós somos muito complicados, meus irmãos, mas Deus é muito simples. Nós complicamos as coisas. E aí eu fui olhando, falei, Senhor, me dê o teu olhar. Como o Senhor vê essa situação? Senhor, como que o Senhor enxerga essa doença?
como o Senhor vê o meu irmão Sapo. Me ajuda a eu ver da mesma maneira que o Senhor vê a ele. O Senhor vê ele com amor, com bondade, com misericórdia. Só que o meu olhar, Senhor, é tão míope. Eu sou tão cego, Senhor, que eu vejo os defeitos apenas do meu irmão. Eu complico demais, Senhor. O problema, eu faço um grande problema. Nós fazemos tempestade em copo d'água, já ouviu esse ditado? Mas é uma verdade. Por quê? Porque nós não temos o olhar de Deus. Peça para Jesus nesse dia a simplicidade dos santos, a simplicidade de Maria. Não complica mais. A vida já existe uma cruz, já existe o sofrimento. Só que nós acrescentamos muitas vezes, por falta da virtude da simplicidade, porque nós complicamos demais, então nós aumentamos o peso, mas aí já não é Deus. Isso aí são os fardos que nós mesmos vamos colocando em nós. Senhor, como nós necessitamos ter a virtude da simplicidade. Eu termino com a virtude da sinceridade. Também é uma virtude, meus irmãos, que falta muito entre nós católicos, a sinceridade. Como as crianças nos dão esse ensinamento, né? Eles são sinceros, até faz a gente passar muitas vezes vergonha, né, Paulo? Eu lembro, não vou contar que eu não tenho tempo, depois meu filho vai ficar bravo. Hoje ele já é 28 anos, vou falar, ele tinha só 5 anos, né? Com o Padre Léo uma vez no Japão, mas deixa para lá. Todo mundo tem, né? Mas a sinceridade, o que é a sinceridade? É a ação na verdade. Aprenda isso, viva na verdade. Não é ser mal educado diante de uma situação que você precisa agir na verdade, mas também dá testemunho daquilo que você é. Eu não vou falar aqui para vocês que eu sou um santo, eu não sou santo. Eu não vou dizer aqui que eu sou um letrado na Bíblia, porque eu não sou. Eu vou ser sincero. Se eu não estou gostando, eu vou falar que eu não estou gostando. Se eu não gostei com uma atitude do outro, eu vou ter que falar: olha, meu irmão, essa atitude não me fez bem. Com educação eu preciso falar, até mesmo como uma exortação ao meu irmão, até porque se há um desejo, se há caridade, eu vou admoestá-lo a sós. Como eu faço isso? Até o meu irmão Natal, esses dias nós fomos visitar a minha esposa no hospital, e aí o Natal foi comigo, nosso irmão de comunidade que eu amo demais, meu companheiro de trabalho no grupo de amigos Canção Nova. Nós fomos visitar e minha mãe foi junto, e na volta minha mãe reclamou, e eu disse: a senhora está louvando, mãe? Aí eu dei aquela, com amor, eu falei. Aí o Natal falou: não liga não, dona Ana, ele faz assim conosco mesmo, ele nos exorta todos os dias. Mas quando há caridade, isso é viver na verdade, é viver a sinceridade. Não é você jogar tudo na cara dos seus irmãos, não é isso, mas é você ser sincero na presença, porque Deus sabe o teu coração. São Francisco nos dá um grande ensinamento: eu sou aquilo que eu sou diante de Deus e pronto. Não é aquilo que os outros pensam ou falam de mim, é aquilo que eu sou na presença de Deus. Deus sabe a minha alma, Deus sabe o meu coração, Deus conhece as minhas lutas, Deus sabe das minhas quedas, das minhas misérias, e Deus sabe também das virtudes que Ele já plantou na minha alma. É Deus quem conhece. Peçamos a Deus então, nesse dia, para cuidar um pouquinho mais das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E presta atenção, vem de encontro à palavra, a frase do Padre Jonas: o Senhor virá, Ele não tardará. Quando Cristo
vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, cheios de glória. Mas para que essa palavra, para que esse versículo aconteça na nossa vida, Jesus precisará ver essas virtudes em nós. Ele vai precisar ver você buscando as coisas do alto, para você manifestar com ele, cheios da glória de Deus. E nós acreditamos, Deus virá, Jesus voltará. E eu espero estar pronto. Eu peço esta graça de estar buscando as coisas do alto e não apegado às coisas deste mundo. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos esse desejo pelas coisas eternas, as coisas que não passam. Dai-nos, Senhor, a ciência dos santos, que buscavam em tudo, Senhor, em primeiro lugar. Que o desejo que havia no coração de cada um deles era fazer a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos com a força do Teu Espírito nesse dia, a desapegarmos mais das coisas terrenas, a desapegar de nós mesmos, Senhor, para buscar a Tua vida que já está em nós, Senhor, que haja um aumento desta graça nesse dia, pelas práticas, Senhor, das virtudes, pelos atos meritórios, Senhor, pelos atos sobrenaturais, ao receber a Santa Eucaristia, Senhor, ao receber Jesus, o sacramento da confissão, ao meditar a verdade na Tua palavra, Senhor, que haja um aumento da graça santificante na minha alma, Senhor, e que a Tua vida cresça em mim, que eu seja cheio da Tua presença, para que eu possa exalar a Tua bondade, Senhor, ao meu irmão, para que eu possa suportar o próximo, para que eu possa agir com mansidão, com docilidade, com compaixão, Senhor, com humildade, com paciência diante das provas que o Senhor permite eu passar, com a simplicidade e a sinceridade, Senhor. Dai-nos essa graça no dia de hoje, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Espírito. Derrama a Tua força sobre nós, Senhor.